Olá, bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos à continuação do nosso estudo do livro Iniciação ao Espiritismo, da Terezinha de Oliveira. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês do capítulo 11, Lei de Causa e Efeito. Nós vamos entender um pouco melhor o que é essa lei de causa e efeito, né? As suas consequências, se tem duração ou intensidade dessa causa ou do efeito, também chamada da lei de ação e reação, certo? O que nós devemos fazer? O que pode minimizar o tempo ou a duração e a intensidade dessa lei de causa e efeito? Vamos poder compreender um pouquinho mais sobre isso. Então vamos iniciar o nosso estudo com uma prece, para poder dar continuidade a todos esses esclarecimentos. Senhor Divino Amado Mestre, agradecemos imensamente por essa semana, pela nossa vida, pelo que somos, pelo que temos. Agradecemos, Senhor, até pelas dificuldades, porque são através delas que sabemos que podemos melhorar, aperfeiçoar e principalmente nos auxilie para poder compreender um pouco mais as suas leis, as leis divinas. Tendo um melhor esclarecimento de tudo isso, sabemos que vamos ser mais compreensivos, vamos procurar dia a dia policiar, nos observar um pouco mais, para assim, Senhor, colocar pouco a pouco todo o aprendizado, tudo que nós estamos buscando conhecer e aperfeiçoar nessa vida. E o quanto que esse estudo, Senhor, é importante para esclarecimento de todos nós e assim evoluirmos nessa nossa jornada. Que assim seja. Então, vamos compreender um pouquinho mais essa lei de causa e efeito, ou chamada de lei de ação e reação. Bom, logo de início, a Terezinha no livro, ela já nos dá um alerta, né? Ela inicia falando assim: está vendo? Deus te castiga, Deus te castigou. Será que essa expressão está correta? Deus castiga alguém? Deus castiga a quem Ele ama? A quem Ele criou? Então, né, essa é uma expressão muito errada, né, que as pessoas às vezes, sem querer, acabam comentando. Elas não deveriam ser ditas. Deus, Ele não julga as nossas ações de forma alguma, certo? Sabe por quê? Porque Ele criou o que nós chamamos de leis naturais. Então, existem as leis naturais, leis físicas, leis morais, que são essas leis que nós temos que compreender, buscar compreender para cada vez mais aproximarmos, evitar cometer determinados delitos, determinados erros. E essas leis, elas são naturais, elas estão em cada um de nós, elas estão aqui dentro de nós. Ele nos criou, Deus nos criou, né? E colocou, plantou, né, um pouco dessas leis dentro de nós. O que nós precisamos com toda essa compreensão, com todo estudo? Despertar isso, né? Despertar, procurar colocar mais em prática, e é através da compreensão mesmo que nós estamos buscando aqui.
Então é de acordo com uma dessas leis, que é essa que nós vamos estudar hoje, que é a lei da causa, do efeito, da ação e da reação. E ação e reação nós usamos no dia a dia na nossa vida. Nós falamos, existe a própria lei de Newton, que, se eu não me engano, é a terceira lei de Newton que fala lei da causa, né, e do efeito, da ação e da reação. Então, de acordo com essa lei, né, o que ela vai nos dizer que a gente vai estar estudando? Nossos atos, todas nossas ações, né, têm consequências naturalmente. Né? E que lei? Então vamos lá, é a lei de causa e de efeito. A lei de ação e reação, uma das que nós estamos estudando nesse momento, porque esse capítulo vai nos possibilitar estar estudando as outras que vão vir, né, devagarzinho. Então, essa lei, ela é conhecida por todos nós, aplicamos ela no dia a dia, mas vamos entender um pouquinho mais dentro da nossa doutrina, que fala que para toda a ação, né? Imagine esse cachorrinho que vem aqui, quer correr atrás dos patinhos, destruir, sei lá, se brincar, morder ou o que é. E lá tá a mãezinha, né? Que se ele veio provocar os patinhos que estavam quietos, calmo, né? Não apavorando, não causando uma bagunça aqui, toda ação existe uma reação, né? Então, se eu fizer o mal, é bem provável que eu vou receber o mal. E se eu fizer o bem, com certeza eu vou receber o bem, eu vou receber o amor. Vamos entender um pouco mais tudo isso. Sendo infinita a justiça, olha só, a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Então, todas as nossas ações, elas vão acarretar consequências. Consequências que vão ser boas ou vão ser más. De acordo com o quê? Com o que eu fiz? Com o ato praticado, né? Não havendo para Jesus, para Deus, uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Então não há uma única imperfeição, um único desajuste nosso, da nossa alma, que não traga espiritualmente consequências indesejáveis. Se eu praticar o mal, eu vou ter consequências. Como também não há uma só virtude, se eu praticar o amor, que não seja fonte de alegria, fonte de recompensa, nós já vimos isso, né? É doando que, consequentemente, nós não precisamos nem pedir para Jesus, isso é natural, nós vamos ter as nossas recompensas, né? Aqui ele finaliza que não há uma única ação meritória, uma única ação do bem, do amor, um só movimento da alma que se perca, né? Então, tudo é medido e pesado na famosa balança divina, da justiça divina. Vamos entregar sempre, né? Que a justiça divina, como nós sempre falamos, ela sabe o que faz. Essa lei de causa e efeito, né? A gente percebe então que cada ação, cada ato nosso do ser vai corresponder ao quê? Um efeito, a um estado, uma obra, alguma coisa eu fiz, algo vai vir em troca, que é chamada a lei do retorno, né? Tanto que Jesus nos afirmou: cada um será dado de acordo com as suas obras. De novo, gente, eu vou estar sempre batendo nessa tecla. Se eu fizer o amor, eu vou receber o amor. Se eu fizer o mal, eu vou receber o mal.
tudo, tudo volta. Tudo, tá? Então, o retorno de uma ação boa ou má, os seus efeitos, eles podem ocorrer, como a Terezinha nos descreve no livro, de 3 formas, tá? Então, se eu fizer o bem ou se eu fizer o mal, eu posso ter o retorno dessa minha ação nessa encarnação, tá? Então, de imediato, a curto prazo, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter a consequência, mas ainda dentro dessa encarnação. Como também após a morte, onde? Na nossa vida espiritual. Às vezes, o efeito do que nós estamos cometendo agora, nessa encarnação, vai aparecer na vida espiritual. Porque a gente sempre acaba brincando que um dos nossos maiores receios, talvez, muitos no medo da morte, eu falo que é quando a gente vai passar, né, pela avaliação. O que nós fizemos? O que nós colhemos? Para onde que eu vou nessa vida espiritual? Será que eu fiz? Eu aproveitei essa viagem? Eu consegui compreender tudo? Ou deixei muitas rancores, muitas mágoas, né? E também a forma do retorno do que eu fiz pode ser na reencarnação em outras de nossas vidas. O que eu fiz nessa existência, ela pode refletir em outras existências, nas próximas existências, em outras reencarnações minhas. Como o que eu estou vivenciando, se eu estou passando por um problema agora, se eu estou passando por uma dificuldade, se eu estou tendo algo nessa existência, pode ser que eu não tenha feito nessa existência, como nós vimos até anteriormente, mas de reminiscências de nossas vidas anteriores, algo do passado, de outras reencarnações que nós já tivemos, que foram muitas, que nós já vimos, nós já estudamos um pouquinho aqui, tá? Então, sempre o retorno de uma ação boa ou má, ela pode ocorrer esse retorno de imediato nessa encarnação, na vida espiritual, ou eu costumo brincar e falar que nós guardamos na nossa bagagem, nós vamos armazenando e carregando para as próximas. Então, é daí que vem da gente ter o enfrentamento, a compreensão, que eu vou explicar um pouquinho mais no final, de como a gente também, né, aproveitar tudo isso, aproveitar essa nossa existência, tentar compreender, né, as nossas dificuldades, que todos nós temos problemas, todos nós viemos aqui com algum objetivo, com algum propósito e principalmente para nossa melhoria de tudo. Então, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída. E se é uma dívida, ela tem que ser paga, como nós acabamos de ver. Agora, no plano espiritual ou nas próximas reencarnações. Eu tenho como um livro ali, um livro de crédito e de débito. Se eu tenho dívida, eu tenho que pagar, mais cedo ou mais tarde. Se não for em uma existência, ser-lo-á na seguinte, se não for na seguinte, vai ser na seguinte, se eu não conseguir cumprir nessa, vai para a próxima e assim por diante. Porque todas as existências são solidárias entre si. Então, se eu não dei conta de conseguir trabalhar esse problema na existência anterior minha, veio para essa. Se eu não conseguir nessa, vai vir para a próxima. Então, por isso que a gente fala, vamos aproveitar a nossa reencarnação, aproveitar essa oportunidade que Jesus está nos dando. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Então, se eu conseguir trabalhar tudo isso, se eu conseguir superar, pronto,
já quitei, né? Não tem duplo débito aí. Então, lembre-se que ação e reação, eu tenho um débito, eu tenho que pagar. Não adianta querer fugir, não. Certo? Então, o fato de ter uma relação da casualidade nos problemas, doenças, dores que nós enfrentamos, né? Todos os problemas que nós temos, as dores que nós temos, as dores emocionais da alma, são consequências do quê? Às vezes nós ficamos queixando, vamos encontrar pessoas que ficam se queixando, não tem consciência que são consequências das nossas ações. Não significa que as causas estejam necessariamente, né, em vidas anteriores. Então, as nossas dores, os problemas que nós possamos estar enfrentando, pode ser, sei quantas vidas antes. Também muitos males que nos afligem acaba tendo problema no nosso comportamento, na nossa vida atual. Só para explicar melhorzinho para vocês, uma enfermidade, alguma limitação, alguma deficiência física que são decorrentes até do mau uso do nosso corpo, que o nosso corpo é emprestado para o nosso espírito evoluir. Então, nós também precisamos cuidar desse nosso corpo, precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar de nós, física e espiritualmente, tá? Então, muitas vezes nós vamos usar mal o nosso corpo, muitas vezes vamos provocar estragos, principalmente em momentos de vícios, de indisciplinas, que vão gerar graves problemas para a nossa saúde. Então, nós precisamos cuidar do nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Desses três sempre, né? Diante de tudo isso, a quem então, olha só, lá no Evangelho, no capítulo 5, item 4, a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Por todos os problemas que eu tenho, quem que eu tenho que culpar? Aí o próprio Evangelho está nos dizendo a si mesmo? Tem sim que nos culpar, pois em grande número de casos, nós homens, que somos o causador dos nossos infortúnios, dos nossos problemas. Mas, em vez de reconhecê-lo, nós queremos um atalho, né, gente? Nós queremos um caminho com menos dificuldade. E aí acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte. Ah, Deus que é culpado disso. Jesus, olha, ele não olha para mim, tudo demora. Para o outro é rápido, para mim é demorado. O tempo de Jesus não é o mesmo tempo que o nosso. O tempo no plano espiritual não é o mesmo que o nosso. E tem méritos, que é a ação da reação. Porque um tem mais ou menos mérito do que o outro, tem que começar, não é por quê. Para quê? Olhar um pouquinho para cada um de nós, ao invés de ficar acusando a sorte. A providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Nossa, que hora que a gente lê isso daqui, você fala, meu Deus, né? Vamos então refletir nos nossos atos, nas nossas atitudes, o que nós estamos fazendo. Mas, quando tiver um problema, uma dificuldade, para que isso? Isso daqui tá para melhorar, para me aperfeiçoar, para me auxiliar, para que eu possa progredir, né? Aceitar enfrentando. Não é aceitar, tá bom, Deus quer assim, mas vamos enfrentar, vamos fazer, vamos agir. É dessa forma, né? Então, essa lei de causa e efeito, ela também está relacionada à lei da liberdade e à sábia manifestação da justiça e bondade divina. Esses dois estão muito juntos. Vamos entender, então, essa lei da liberdade, do livre-arbítrio, né?
Atos praticados contra essa lei de liberdade própria, minha ou do outro, nos conduzem à questão do livre-arbítrio, assim resumido. O homem não é fatalmente levado ao mal, porque às vezes nós vamos indagar assim, por que tal pessoa fez o mal? Ou para mim, ou para o outro. Às vezes a gente assiste um noticiário, vê, fala, nossa, como que foi capaz de cometer aquilo com aquela pessoa? Os atos e práticas não foram previamente determinados. Ninguém vem aqui reencarnar. Jesus não coloca isso no plano reencarnatório, que você vai lá e você vai fazer maldade, você vai matar, você vai... Não, 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 não. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova ou por expiação, quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, nós podemos escolher uma existência e que nós sejamos arrastados ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham. Mas será livre de agir ou não agir. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa cometeu um crime em outra existência. E ele pode ser colocado em uma família, nascer em um local em que ele tem todas as predisposições para isso. E aí que ele tem que vencer, ele tem que lutar contra essa vontade, esse desejo, né? Então, ele vai ser livre, ele vai estar num local, ele vai estar nessa existência, possivelmente com várias facilidades e com vários motivos que podem levar ele a cometer, né, esse crime e outras barbaridades. Porém, ele consegue existir, ele luta, vai para a prática do bem, ele vai fazer coisas melhores para ele não agir de forma inadequada. Por exemplo, bebida, por exemplo, cigarros, vícios, né? Ele pode estar em um meio que vai provocar. Se ele vence essa tentação, evitando entrar nesses vícios, nessas situações, ele vai ganhando o quê? Mérito. Quanto mais dificultoso a situação, maior mérito. Até mesmo para pais. Né? De ter filhos com um maior problema, uma maior dificuldade, né? E o pai vai, luta, orienta. Lógico que ele tem o livre-arbítrio, né? Depois de uma maturidade. Mas aqui no finalzinho nós vamos falar que a educação tem que ajudar a combater essas más tendências. Né? Então, às vezes, mas eu não consegui, meu filho, mas você continua na luta, você não desiste, você está por perto, né? É muito sofrimento ou o que for, mas é meritório, né? Da gente não desistir, não abandonar a luta que nos foi imposto. Então, o que nós estamos querendo dizer com tudo isso? O livre-arbítrio existe para as pessoas, lógico, para todos nós. Quando no estado de espírito, nós escolhemos a existência, nós escolhemos essas provas, nós escolhemos essas dificuldades, mas o esquecimento, que é benéfico para todos nós. Não sabemos o que fizemos, que dívidas que nós temos, que bom, mas sabemos que temos alguns compromissos. Né? E como encarnado na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Então, cabe à educação, a nossa educação de combater todas essas tendências ao mal, certo? Então, a justiça e bondade divina estão evidentes nas manifestações dessa lei de causa e efeito. Como nós admitimos a existência de Deus, nós estudamos isso, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições, como que Deus é perfeito. Ele necessariamente tem todo o poder, ele tem toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus.
Então, se soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Então nós temos sempre, nada acontece ao acaso. Deus, ele é justo, ele sabe, né? Sempre nessa justiça de Jesus, o quanto que tudo isso vai acontecer ou não, pela justiça e pela bondade. E qual que é a duração desses efeitos? Ai, todas as existências eu vou carregar isso agora? Ou é só nessa? Ou é momentâneo ou nunca vai acontecer? Ah, não é bem assim. Vamos compreender essa lei de causa e efeito e entender essa duração. Então, os efeitos de uma ação boa ou má vão perdurar enquanto não terminar o impulso que os gerou. A Terezinha, ela nos dá um bom exemplo no livro quando ela fala que uma bola que é atirada, né? Dependendo do impulso que você vai jogar essa bola, ela vai rolar até terminar a força desse impulso. Então depende, né? Então, se esse impulso for muito forte, a bola vai rolar por mais tempo, né? No entanto, se for alguma coisa mais amena, vai rolar menos, tá? Então, isso também é o que vai acontecer com a lei da causa e efeito. Depende da ação que eu fiz, a intensidade, a força que eu coloquei nessa ação, tá? E também, essa bola tá rolando, certo? Se eu colocar um obstáculo, ela vai parar se ela vê uma parede, alguma coisa, né? Então, as ações boas, por exemplo, ela é um obstáculo que vai impedir efeito do mal de continuar. Então, as ações boas agem em sentido contrário a essas consequências ruins que nós fizemos, fazendo os efeitos diminuírem ou até mesmo desaparecer. Então, eu fiz algo, vai ser por todas as existências? Não, não vão ser por todas as existências, né? Eles vão perdurar dependendo do impulso. Se você fez muita maldade, pôs muita força, isso vai demorar. Se não, não. E o que eu posso minimizar? Olha o caminho que a gente já está trabalhando pela lei da causa do efeito. Ações boas. Sempre a lei do amor impera tudo. A lei de bons atos. A prática do bem, ela impede, né, o mal. Então, olha só como disse Jesus. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Olha de novo a lei de amor, Jesus nos dizendo em Lucas, capítulo 7, versículo 47. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, muito lhe foi perdoado, porque muito amou. Mas quem pouco ama, perdoa, né? Mas a quem pouco se perdoa é quem pouco ama. Então, entendemos que se alguém ama, age para com bem, faça sempre o bem para o outro, o que vai acontecer? Melhora essa situação, né? Compensa o bem com o bem, o mal que fizera. Esse é o caminho. Se não ama, não faz o bem. E por isso que fica sofrendo os efeitos dos seus atos maus. Porque fica sem perdão. Olha só. Então, às vezes a gente olha para umas pessoas porque uns têm mais méritos, outros não têm. Às vezes aquela pessoa, ela perdoa, ela ama, ela pratica o bem. Agora aquelas pessoas mais rancorosas, que não perdoam, que não praticam o bem, fica sofrendo. Ela fica sofrendo dos efeitos dos seus atos maus, fica mais doente, fica com um monte de problemas, né?
eu até, quando eu coloquei essa figurinha, parece que fica se arrastando, né? Em busca de um amor, de uma compreensão. Então, perdão, né? Amor. Olha só, né? O que o apóstolo Pedro nos esclarece na sua primeira epístola, né? Tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros. Vamos amar mais os outros. Vamos praticar essa ação do amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Vamos gravar essa frase. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, quando a Terezinha nos fala da intensidade dessa lei da causa, né? Ela fala conforme a natureza da ação, conforme o que você faz, nós vimos assim, como ela citou aquele exemplo da bola, se eu jogo com uma maior força, ela vai perdurar por um bom tempo, tá? A mesma coisa vai ser na intensidade. Então, dependendo da natureza, a ação que eu fiz, vai ser o tipo do efeito e o seu alcance, a intensidade, né? Para onde que eu coloquei tudo isso. De novo, no livro, a Terezinha ela cita um exemplo muito didático quando ela fala assim: se eu for, né? Eu ralei, eu caí, eu ralei a pele, foi só de leve, ela vai irritar, né? Tritei, ela vai irritar, daqui a pouco tudo passa. O próprio organismo, né, vai recuperar isso. Porém, se eu fizer um corte profundo, né, ultrapassando até essa resistência, vai acontecer o quê? Vai aparecer sangue se eu cortar. Se eu cortar lá com uma faca, com alguma coisa, um corte mais profundo, às vezes necessitando de fazer sutura, né? Então, vão ser medidas, se eu cortar, se for um ralo, tudo bem, tudo passa. Essa é a intensidade. Se for algo mais profundo, às vezes eu vou ter que dar ponto, né? Limpar, aplicar medicação para evitar contaminação. Um corte pode contaminar, tá? Então, é a mesma coisa quanto à intensidade. Nós vamos ter consequências leves, como um ferimentozinho só superficial na pele, superficial, ou algo mais profundo, que aí nós vamos ter que ter cuidados mais aperfeiçoados aí para não ter complicações. Então, quando que nós vamos ter essas consequências profundas? Nós precisamos agir, né? Então, nós precisamos agir para recuperar o que eu prejudiquei, para recuperar o que houvermos lesado. E nós podemos ter lesado nós mesmos, fazendo alguma coisa para nos prejudicar, né? Tem muitas pessoas que se autopunem. Podemos prejudicar as pessoas que estão ao nosso redor. Podemos prejudicar a sociedade, a natureza. Normalmente, então, lembrando, pode ser várias formas. Eu, a sociedade, né, quem está ao meu redor, de alguma forma, tá? E essa intensidade também dos efeitos vale para os nossos atos bons. Então, se eu ter um pouquinho, de fazer um pouquinho bem, um pouquinho que eu faço, vai produzir efeitos mais leves, mas vai. Como se eu investir no bem, colocar todo o sentimento, a capacidade em sua prática, se eu fizer bastante, né? Vou produzir efeitos mais intensos, vou produzir efeitos mais profundos, efeitos muito mais difíceis de serem modificados pelos adversários, pelos nossos adversários espirituais. Porque toda vez que eu faço bem, eu estou amparada, eu emito, eu irradio, eu vibro o amor. E aí eu vou consolidando mais o bem e o amor em nós. Certo? Bom,
Diante de tudo isso que nós vimos, a lei da causa e efeito, nós já estamos indo para o final dessa nossa aula, né? Então, o entendimento da lei da causa e efeito nos permite compreender em plenitude a justiça perfeita de Deus. Deus sabe o que faz, acabamos de ver. Sentimos que tudo tem uma razão de ser, que nada na nossa vida acontece por acaso, tudo tem uma razão. É essa lei da causa e efeito, ação e reação. Males e sofrimentos variados que enfrentamos estão relacionados ao quê? Ao nosso passado. Pode ser um passado recente, nessa encarnação, pode ser de vidas pretéritas, anteriores, como acabamos de ver. Mas e o que nós concluímos? Que é uma conta que nós temos que pagar. Cedo ou mais tarde nós vamos ter que pagar. E de que forma que nós vamos pagar essa conta? Primeira, com resignação, persistindo igual essa flor no deserto, né? Antes de tudo, o que não for possível mudar, aceitando, mas aceitar sem revolta, compreender, procurar agir, por sabermos que é consequência do que? Dos nossos próprios atos. Ou, se não for algo que eu fiz, isso está acontecendo comigo porque eu tenho necessidade de um aprendizado espiritual. Eu preciso disso para conseguir evoluir. Uma segunda forma, faça suas ações pensando no bem, né? Então, há outro aspecto muito importante. Se a dor é a moeda pela qual resgatamos o passado, Deus também nos oferece uma abençoada alternativa. Não é só a dor. Ação para o bem, fazer ação pensando no bem, não só para atenuar, não é só para anular os efeitos do mal que nós tenhamos causado. E também, olha o que o bem nos faz, é restaurar a harmonia da vida em nós. Então, quando a gente faz a ação do bem, atenua, anula e restaura, nos dá aquela paz, nos dá aquele espírito, nos enche de amor ao nosso redor, tá? Mas também para semear novas e melhores condições de vida no nosso caminho, tá? Já que aqui nessa existência ou nas próximas. Então a gente está plantando sementinhas para nosso bem, que sempre vão colher. Então todo o esforço que nós temos em favor do próximo, com certeza, amortiza os nossos débitos, tornando mais suave o nosso resgate. Então aqui tá as receitas. Amor. Com amor tudo vai ser mais leve e mais suave para enfrentamento da vida. Essa frase final que a Terezinha traz no livro, ela encerra o capítulo nos dizendo que a justiça e misericórdia divinas estão harmoniosamente unidas nessa lei de ação e reação, né? Nada é o acaso. E que faz do próprio ser, nós somos o nosso árbitro e o juiz da nossa sorte. Tá aqui a causa de tudo, é nós. Nós vamos ser o árbitro e o juiz para julgar tudo isso, para sofrer os efeitos duramente ou suavizá-los e até anulá-los. Como que eu posso? Nós vimos, eu posso sofrer, eu posso atenuar e suavizá-lo, como colocar um obstáculo ali na bola. O amor, o bem, a prática do bem. Ou, quando eu praticar o amor, o bem, eu posso suavizar, vai minimizar, vai diminuir a intensidade. Além de tudo isso, o que eu vou estar fazendo? Construir mais e mais a minha felicidade. Podemos ser felizes? Sim, está na mão de quem? De nós. E aí eu encerro esse nosso estudo com uma velha frase que todos nós conhecemos. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, quando a gente fala da lei da ação e reação, me vem muito essa frase. Porque se eu plantar sementinhas com amor, com carinho, com dedicação, eu vou colher amor, eu vou colher carinho,
eu vou colher recompensas, certo? Então, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Portanto, não existe castigo nem recompensa. O que existe é consequência. Se eu plantar amor, eu vou colher amor. Porém, se eu plantar espinho, não cuidar, não regar, eu não vou colher nada. Se eu plantar discórdia, eu vou colher discórdia. Toma lá, dá cá, eu vou receber alguma coisa. Então, o nosso plantio é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Tudo que nós semeamos, cedo ou tarde, nós vamos colher. Então, vamos procurar semear amor, compreensão, paz. E lembre-se, você não come o fruto no mesmo dia que você planta. A gente precisa cuidar, a gente precisa irrigar, ter paciência, porque o tempo de Jesus não é o mesmo tempo que o nosso, tá? Mas seja paciente, você vai colher. Confie em Jesus. Que fiquem as melhores sementes por onde eu passar. A nossa vida é um plantio. Que nós possamos escolher as melhores sementes com muita sabedoria. Vamos relembrar, né, que só o amor cobre uma multidão de pecados que cada um de nós, Senhor, possamos semear muito, mas muito amor por onde nós possamos passar e que essas melhores sementes fiquem por aí. Eu desejo então a todos vocês uma excelente semana, abençoada, com muita energia, com muito amor, compreensão, resignação, que possamos sempre estar compreendendo melhor tudo o que acontece na nossa vida e aceitando e praticando bem para que nós possamos crescer e evoluir. Assim nós chegamos ao final desse capítulo 11, Lei de Causa e Efeito. Que vocês leiam, né? E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, por favor, coloque ali no WhatsApp que eu e o Walter vamos estar à disposição para poder responder tudo isso para vocês, né? E uma semana linda, maravilhosa e muito abençoada para todos nós. E até a próxima semana.